Daí essa semana um dos meus amigos me pergunta, Rodolfo, o que é que você anda lendo? Eu digo, é o livro do Graça Infinita, do David Foster Wallace. Aí ele me pergunta, então quer dizer que é um livro sobre religião, pelo título? Então eu vou lá, pego o livro e mostro, não, é este rapazinho aqui. Ele olha pra minha cara e diz, não, Rodolfo, você tá lendo sim um livro de religião, isso é a Bíblia Sagrada, olha o tamanho desse troço. E assim começa a minha semana do Desafio Infinito. A piada anterior era para ter um pouco de graça, mas vamos esquecê-la. Bom, eu sou o Rodolfo, faço parte do Bodega Literária e estou aqui mais uma vez essa semana para falar sobre uma das minhas leituras do livro do David Foster Wallace, O Graça Infinita. Essa já é a quarta vez que eu venho aqui, então se você não assistiu às outras partes anteriores, eu peço que entre aqui embaixo na caixa de informações e vá até o link que contém os outros vídeos. Ou então, vá no site do Bodega e veja as resenhas lá por escrito que sempre ficam pela página do Bodega Literária, ok? Eu tive pensando nesses dias e cheguei a uma conclusão que eu achei que os vídeos anteriores que eu fiz é meio que um pouco de spoiler para quem não leu a história. Ou então, quem assiste os vídeos fica um pouco preocupado se eu estou dando muita informação sobre o que ele vai poder ler. E eu pensei o seguinte, não é spoiler. Tá, algumas coisas são revelações, mas eu não falo um terço do que acontece no livro, tanto que de tão enorme que ele é. Então, se você é daqueles que tem toque ou tem algum distúrbio e não consegue ver vídeos que têm revelações, então esse é um vídeo que contém revelações, não spoilers. Mas se você é daqueles que gosta de tentar entender o que é que está lendo e acompanhar uma discussão sobre uma leitura atual, então continue o vídeo. Ou então, leia o livro e depois vem para cá para assistir os outros vídeos. O que eu quero dispor aqui realmente é uma discussão sobre o livro do David Foster Wallace. Eu fiz esses vídeos porque, apesar de ser um livro grande, ele contém muita coisa interessante. E eu não sei vocês, mas eu sou daqueles que lê e depois quer conversar com alguém sobre o assunto. Então, é esse o motivo de eu estar fazendo esses vídeos. Primeiro, porque existem poucos vídeos sobre esse livro. E segundo que eu adoro discussões sobre literatura. Eu também quero pedir desculpas pelo barulho, é porque aqui do lado está havendo uma construção. E tá me dando dor de cabeça já ela. Então, se o barulho lhe incomoda, me desculpe, mas... Bom, essa semana vamos falar sobre as páginas que foram lidas, que foram entre as 277 até a 366. E eu sempre começo a falar sobre o enredo. Então, eu posso dizer que o enredo está começando a ficar bem centrado realmente agora, depois da página 300 e alguma coisa. É, Posso dizer que, quanto à questão temporal, realmente estamos agora em um único ano, que no caso é o ano da fralda geriátrica, que realmente é entre o mês de novembro. Então a gente percebe que a história vai se permear entre essa época. E o que acontece, ou seja, os flashbacks que acontecem antes disso, são apenas fatos para que a gente possa entender outros acontecimentos ou até mesmo fazer uma pesquisa histórica sobre o que ocorreu naquele momento e fazer um paralelo entre o passado e o que está acontecendo no futuro, dentro da história. Chega uma parte do livro, que é a parte em que a gente vai estar na casa Ennet, que é a casa de recuperação para drogados e alcoólicos, em que nós vamos interagir muito com o personagem Don Gately, em que ele é um ex-drogado. Acho que foi aquele mesmo que eu falei no início, que havia entrado numa casa e havia tentado roubar alguém, só que esse alguém morreu porque estava gripado, porque ele botou uma meia na boca dele e o menino morreu asfixiado. Tá ligado? Pronto. Então, esse mesmo Don Gates lá do passado, agora ele é um funcionário da casa Ennet. Então, ele é super cheio de clichês. Ele é aquele tipo de cara que gosta muito de frases feitas para ajudar as pessoas, sabe? Então, o Don Gately, ele meio que oferece ajuda para os outros. Então, ele escuta o que os outros têm a dizer a ele, contar os seus problemas, as suas aflições. E ele usa disso tanto para ajudar os outros, como para impedir meio que uma memória do que ele tem medo. Ou sempre ficar lembrado que ele foi um sujeito igual àquela pessoa que está ali falando com ele, que também é um ex-drogado. Então,
ele usa isso como um alerta para dizer, eu já fui um desses. Então chega uma parte em que esse núcleo do livro fala muito sobre clichês. E eu percebi realmente que o livro é cheio de clichês. O mundo é cheio de clichês. Se você parar para pensar, o David Foster Wallace, ele gosta muito de nos relatar no livro coisas que acontecem no nosso cotidiano, coisas clichês. O Graça Infinita é um grande clichê. É um grande acontecimento, digamos que atemporal, que você não sabe qual é realmente o sentido que aquilo há. Então, os conselhos para uma vida são clichês. O Tom Gately é clichê. O David Foster Wallace é clichê. Já parou para pensar se a sua vida também é um clichê? Porque até mesmo uma casa de recuperação, uma casa de reabilitação é um grande clichê. É um caso em que as pessoas vão lá e estão prontas ou não para se reabilitarem. Mas se não for os clichês, se não for essa vontade de querer mudar, as coisas não mudam, não acontecem. Então chega uma parte em que até o próprio Don Gately diz que vive cansado desses clichês. Mas se não fossem eles, ele não sabe como é que as coisas conseguem se é, realinharem, se voltarem ao foco principal. É nessa mesma casa Entity que a gente vai ver as várias carinhas dos vários personagens que a gente viu aí espalhados durante o início do livro. Então vai ter a Kate Doppelin, vai ter a Joelle, vai ter o Minuel, vai ter muitas pessoas que já foram narradas no início da história, que vão estar agora se recuperando dentro dessa casa. E daí eu percebo que, enfim, tanto a casa Ennet quanto a Academia Tennis Enfield vão ter uma grande relação entre os dois para que haja uma revelação dentro da história. E só agora a gente vai perceber realmente, como eu já falei no início, que a história vai tomando um rumo, né? O rio vai ficando mais raso, mais limpo, e a gente vai começar a nadar por águas mais límpidas. Quanto à família Incandensa, eles aparecem cada vez mais na história e nos trazem mais revelações. Como, por exemplo, há uma parte em que o Warren vai nos narrar como foi que ele entrou para o futebol americano, deixando a academia de tênis, já que ele era um prodígio, por assim dizer. Então, há uma fase em que ele deixa que as pessoas acreditem que ele possa ser um grande competidor de tênis e deixou toda essa carreira para participar do futebol americano. E a gente meio que não consegue entender o porquê dessa mudança radical. Aí é quando ele entra para o futebol americano que ele conhece a Joelle. E aí sim vai mostrar um pouco sobre essa mulher misteriosa que consegue fazer os homens ficarem apaixonados e ficou gamado pelo Orin e vai nos contar um pouco mais sobre como foi essa relação. Na ATE, o Hal está muito interessado nas aulas que acontecem sobre a história do Quebec e do Canadá e da UNA. Então, a história que ocorre entre isso é que realmente o Quebec e o Canadá querem se ver livres da UNA. E por isso que esses fatos narrados são bem importantes para a gente entender os fatos históricos que acontecem. Então, o Howe está muito interessado nesse fato histórico que é dado em aula sobre os grupos separatistas que querem se ver livre da ONAN e são esses anti-onanitas. Outra coisa interessante é que o David Foster Wallace adora fazer com que o Warren ligue para o Hal e a gente consiga entender as histórias que acontecem entre os dois. Essa ligação que eu fiz agora foi numa nota de rodapé, acho que foi a nota de rodapé número 100, que é enorme. E a gente vai perceber, por exemplo, em que o Oren liga para o Hal e não está mais tão preocupado assim com a perseguição dos cadeirantes, né, que é os AFR. Mas sim é preocupado em ainda dar aquela entrevista que ele disse que estava preocupado lá no início, para falar sobre o pai e etc. É nessa ligação que a gente vai descobrir que essa pessoa, essa repórter que quer falar com ele, nada mais é que a Ellen Stepley. Stepley, tá ligado? Aquela mesma. Aquele mesmo Stepley que a gente falou lá no começo, junto com a Marathi. A gente percebe o quê? Que essa Stepley, a Ellen, é nada mais é que o agente disfarçado tentando querer investigar e se aproximar mais do Hall, do Warren e de toda a família Incandensa para investigar o que é que há por trás do Graça Infinita, que é o filme que o James gravou. Então o Warren vai dizer que a Stepley
a Ellie, né, tá muito preocupada em tentar entender qual é a relação do Warren com o próprio pai, né? É, querer entender mais sobre as suas filmografias, sobre o que ele já viveu na vida, como foi que ele morreu. Então, por isso que o Warren fica um pouco obcecado, né? Acho que tanto porque ele está apaixonado um pouco por ela, mas também por querer responder essas questões que ele não consegue resposta e ele procura o Hal para responder por ele. E é na outra parte que a gente vai ver também como o Mario nasceu. Então ele vai explicar pra gente através da Avery Incandenza, a mãe dos Incandenza, como foi que o Mario nasceu. Além de falar sobre as suas deformidades, né? Dizendo que ele tem cabeça enorme, que ele tem pés tortos. Eu meio que percebi que ele é meio que um Frankenstein. E isso me deixou um pouco encucado. Mas mesmo assim, não deixa de mostrar que o Mario tinha uma tendência muito humana quanto aos seus sentimentos e quanto à sua humildade, né? O sujeito frágil e inocente de ser. E há outra parte no livro que fala sobre o Eccleston, alguma coisa assim. Que é, me desculpe dizer, mas quem lê vai me dar um cacete, porque eu vou falar isso. Mas essa foi a parte mais chata que eu já li sobre o livro, né? Tá, tudo bem que o David Foster Wallace nos vai descrever com bastante precisão como é que esse jogo vai dar, né? Que é uma mistura de tênis queimada com química, física e muita matemática. É um jogo em que as equipes se dividem em grupos e cada um usa as bolas de tênis como ogivas nucleares e cada grupo é um país. É meio que uma guerra mundial, entendeu? Até porque o David ele vai nos detalhar com muita precisão tanto os dados físicos e quânticos sobre como é lançar uma ogiva nuclear de um país para o outro, ou como usar a precisão matemática para que o jogo funcione, né? Que são tantos mínimos detalhes que a história fica um pouco corrida e aquilo me deixou um pouco cansado, então eu deixava um pouco o livro de lado, aí depois eu voltava e tentava ler ele de novo. Finalmente, as coisas começam a se encaixar depois dessas coisas, né? A gente vê que vai ter a academia de tênis, falando sobre jogos e essas ligações entre o Hal e o Warren, com a preocupação sobre o que está acontecendo com a família, que é alguém investigando eles, né? A gente vai perceber também na casa Ennet que todos os personagens que foram ditos separados, né, agora vão estar juntos, e com certeza ali vai rolar muita história e muita coisa pra gente tentar entender na história. Então posso dizer então que realmente a coxa de retalhos que estava separada, né, em cada pedaço, agora está começando a ser costurada e tá começando a ficar animado as coisas e eu tô gostando. Eu achei bem interessante uma discussão que houve no site do Pós-Fácil, em que na quarta semana de leitura, foi um texto da Isadora Sinai, em que ela vai nos dizer que quando foi ler a história, percebeu que lembrou para ela outras histórias. Eu vou ler um trecho para vocês verem. O Graça Infinita é um livro sobre vícios. Eu diria que ele é um livro sobre obsessões. Qual a diferença entre obsessão e vício? Alguns diriam o fato de você ainda não ter vendido a TV de casa, ou apenas uma questão de estilo literário, eu diria nada. A paranoia é, de certa forma, o oposto da depressão. Se em uma nada faz sentido, na outra absolutamente tudo faz sentido, e graça infinita. Seus personagens e seu autor são ao mesmo tempo deprimidos e paranoicos. Tudo faz sentido, portanto, nada faz sentido. Nada faz sentido, exceto um único, micro, pequeno recorte do mundo, que é a obsessão. De uma forma inteligentíssima e totalmente cruel, o David Foster Wallace enche seu romance de referências, de possíveis obsessões de seus leitores. Tem gente que, ao ler, vê Hamlet. Tem gente que vê Ulisses. Ela, no caso aqui, diz que vê Franz Kafka. Eu achei bem interessante comparar o Franz Kafka com o David Foster Wallace, no sentido de que você, quando está lendo Graça Infinita, não sabe quem realmente é o personagem, o narrador ou até mesmo o próprio autor do livro, que é o que acontece com o Metamorfose do Franz Kafka, em que a gente não consegue entender quem é a barata, no caso, o besouro lá do Metamorfose, se ele vai ser o próprio personagem, o autor ou você que está lendo. Mas eu também posso dizer uma coisa bem mais curiosa. Eu não sei se vocês perceberam isso, que vocês já leram o livro, mas já perceberam que o Mario, com sua deformidade, lembra um pouco também
Hum, O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Essa fase em que ele é um pouco monstro em sua aparência, mas que ele se torna tão humano conforme a gente vai lendo a história e a gente começa a pegar um pouco de compaixão e até mesmo uma amizade com esse personagem. Então fica a dica. Bom, então é isso. Na próxima semana, ou logo mais, eu venho com mais um diário de leitura do livro do David Foster Wallace, sobre os meus pareceres sobre a leitura. Se você gostou, curta o vídeo, siga a gente no Facebook, no Twitter, deixe seu comentário, diga o que está achando, suas críticas, se quer ler o livro. E não deixe de entrar no Bodega Literária, conhecer nossos conteúdos e também acompanhar o romance policial Fósforos Úmidos. Então é isso. Beijo pra todo mundo. Tchau.